Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, hoje é dia 10 de janeiro de 2023. Deixa a palavra de Deus te alimentar no início desse dia. Deixa a palavra de Deus iluminar a sua vida e transformar a sua história. Porque o Senhor tem palavras maravilhosas. É disso que fala o Evangelho de hoje. Vamos ao Evangelho? O Evangelho desse dia 10 de janeiro de 2023 está em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: "Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para perder-nos, sem quem és o Santo de Deus?" Mas Jesus intimou, dizendo: "Cala-te, sai deste homem." O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedece. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no Evangelho de hoje a gente vê Jesus expulsando um demônio. Havia um homem possesso de um espírito maligno. E esse homem estava na sinagoga. Mas interessante que, estando na sinagoga, frequentando a sinagoga, ouvindo a leitura da lei de Deus, da Torá, da Alaká, ouvindo a leitura do Pentateuco, meditando os Salmos, ele frequentava a sinagoga. Mas mesmo assim ele era possesso de um espírito maligno. Queridos, acontece que o demônio muitas vezes ele se oculta para ocultar a palavra de Deus de nós. O demônio se esconde, não se revela, fica ali agindo ocultamente na vida das pessoas com o único objetivo: ocultar a palavra maravilhosa de Deus dessa pessoa. Porque a palavra de Deus liberta. Foi o próprio Jesus que disse: "Conhecereis a verdade vos libertará." E foi o que aconteceu nesse dia aqui na sinagoga. O Evangelho diz que Jesus ensinava maravilhosamente. Olha o que diz o Evangelho. Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque a ensinava como quem tem autoridade. Por que Jesus tinha autoridade e ensinava a doutrina de uma maneira nova? Não como os escribas, mas como quem autoridade, como quem tem autoridade. Acontece que ele é o autor da doutrina. Ele é o autor da palavra. Foi ele que ensinou os profetas. Ele é o autor das Sagradas Escrituras. Por isso ele ensina daquilo que lhe é próprio, com autoridade, de maneira maravilhosa. Término do Evangelho de hoje. Que é isso? Eis um ensinamento novo, feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. Os espíritos imundos obedecem porque ele tem autoridade. Queridos, muitos de nós frequentamos a igreja. Muitos de nós fomos batizados. Mas ainda não permitimos que a palavra de Jesus, a maravilhosa palavra de Jesus, com autoridade, entre nos nossos corações. Porque muitas vezes o demônio tenta, com um único objetivo, ocultar a palavra de Deus de nós. Como eu dizia antes, ele se oculta para ocultar a palavra de Deus de nós. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: "Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, então eu não leio mais"? Hoje eu quero te convidar a mergulhar na maravilhosa palavra do Senhor,
fazer estudo da palavra de Deus, a permitir que a Bíblia, que a Sagrada Escritura seja o norte da tua vida. Eu quero te convidar a ler a Bíblia todos os dias. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Ou eu não sou alfabetizado, eu não sei ler. Aqui no Evangelho do Dia, na palavra, no nosso canal Palavras de Vida Eterna, eu trago todo dia o Evangelho diário. Ouça o Evangelho. Se você puder ler, se você for alfabetizado, se você tem a possibilidade de ler, leia. É excelente que você leia. E você marque, anote aquilo que mais te chamou a atenção e medite ao longo do seu dia a palavra de Deus. Mas se você não tem condições de ler, assista o vídeo e vai pensando naquilo que Deus te falou através da palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa. A carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, atinge a divisão entre o corpo e a alma. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus não sai da sua boca e volta para a sua boca sem causar o efeito que lhe foi proposto. A palavra de Deus é exorcística. O demônio tem temor, tem terror da palavra de Deus. Por isso, nesse dia, eu quero te apresentar duas realidades. A primeira, o demônio existe e está tentando a cada um de nós para nos perder, para nos levar ao inferno. Isso é uma realidade de fé. Se você até hoje pensou que o demônio não existia, se você quis acreditar que o demônio não existia, ele mesmo quer que você pense assim. Porque o demônio se oculta com o objetivo de ocultar a palavra de Deus. Pensando que ele não existe, ele pode fazer o que ele quiser. Até que ele domine a situação como dominou na vida desse homem que estava possesso, mesmo frequentando a sinagoga, estava possesso do demônio. Essa é a primeira questão, o demônio existe. E existindo, ele vai fazer de tudo que ele puder, ele vai fazer o seu máximo, o máximo que ele puder para te perder, para te levar aos infernos. O demônio, apesar de ser o pai de todos os vícios, o único vício que ele não tem é a preguiça. Porque ele trabalha dia e noite para te perder, para te levar ao inferno. Estamos em um combate espiritual. E muitas vezes nós não percebemos a luta na qual nós estamos. Estamos em um combate, estamos em guerra. E o demônio quer nos levar para o inferno. Essa é a primeira realidade. Mas a segunda realidade de hoje é que a palavra de Deus é tremenda. É uma espada de dois gumes que pode decepar a cabeça do demônio, porque ela tem autoridade. Certa vez eu ouvi um testemunho de um jovem que estava possesso do espírito maligno. E foi agendado para ele um exorcismo com o sacerdote. O sacerdote ia exorcizá-lo. Contudo, o sacerdote tinha uma agenda muito apertada e agendou, vamos marcar para fazer o ritual de exorcismo daqui 2 semanas. Porque ele não tinha agenda. Mas e aí, padre, como é que vai ficar o rapaz? Ele está sofrendo muito com a possessão demoníaca. Fala para ele ler a Bíblia todos os dias, ler os evangelhos todos os dias. E esse rapaz, então, possesso, o demônio aparecia para ele, o demônio lançava angústia no coração dele. O demônio colocava um grande temor, o demônio aterrorizava mesmo esse jovem. Então ele começou a conselho do padre, enquanto aguardava aquelas 2 semanas, ele começou a ler os evangelhos. E cada vez mais ele foi sentindo paz. Cada vez ele foi percebendo que o demônio tinha menos ação na sua vida. Quando chegou no dia do exorcismo e o padre foi fazer o ritual do exorcismo, o padre constatou que o demônio não estava mais oprimindo, possuindo aquela alma, que ele já havia sido exorcizado. O padre perguntou para ele: meu jovem, algum outro sacerdote ministrou o ritual do exorcismo sobre você? Ele disse: não, padre, eu só li a Bíblia, li os evangelhos todos os dias e o dia inteiro. O jovem, durante aqueles 14 dias, daquelas 2 semanas, ele leu os evangelhos dia e noite, várias vezes ao dia. Ele foi devorando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele foi devorando os evangelhos. E o poder, a autoridade do evangelho exorcizou, expulsou o demônio, arrancou a cabeça de Satanás na vida daquele jovem. O evangelho de hoje,
Que é isso? Eis um ensinamento novo, feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedece. Um ensinamento novo, uma novidade. O evangelho significa boa nova, novidade. Eis aqui um ensinamento novo. Em grego, eis aqui um evangelho, uma novidade. Eis aqui um evangelho ensinado com autoridade. Ele manda até nos espíritos imundos e obedece. Queridos, nesta semana, nesse dia, 10 de janeiro, leia a Bíblia. Permita que os evangelhos façam parte do seu dia a dia. É claro, você deve fazer estudo bíblico, ler todos os livros da Bíblia. Com a graça e pela misericórdia de Deus, estou lendo a Bíblia pela 6ª vez. Já li 5 vezes a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Claro que não nessa ordem, eu faço estudo bíblico pelo método do falecido Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. E ali ele tem um cronograma de leituras. Mas graças a Deus, já li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros. 5 vezes, estou lendo pela 6ª vez, e que alegria, que maravilha. E cada vez que eu leio, eu me encanto mais. Cada vez que eu leio, eu amo mais a Jesus. Cada vez que eu leio, eu sinto mais paz. Porque o Evangelho tem o poder, a autoridade de afastar-nos do demônio e de nos colocarmos na presença de Jesus. Como naquele dia na sinagoga. Aquele jovem estava há muitos anos possesso pelo demônio. Mas naquele dia, o demônio foi retirado da sua vida. E pela autoridade da palavra, da pregação, do Evangelho de Jesus, ele esteve na presença de Deus. Deus feito homem, Jesus de Nazaré. Leia a Bíblia todos os dias. 2 realidades. O demônio existe. Mas se existe essa doença, existe a vacina, que é as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.